Olá, produtores e produtoras, sejam bem-vindos ao nosso canal Leiteria, que está estreando hoje o Leite Prosa, que é um momento especial e dedicado a vocês, produtores de leite. E hoje eu estou aqui com o Anderson Santana. O Anderson é gerente da Bacia Leiteira do Triângulo Mineiro Ituiutaba. E também com o nosso convidado especial, o René Machado, que é o diretor da operação de compra de leite da Nestlé aqui no Brasil. Gente, sejam muito bem-vindos a esse nosso bate-papo. Eu estou muito feliz da gente estar agora, estreando um jeito novo de levar conteúdo para os produtores de forma presencial. Então, muito bem-vindos, Anderson, René. Obrigado, Bárbara. Anderson, antes da gente começar, já que você está aqui estreando duplamente no canal Leiteria, A primeira vez que você aparece e a primeira vez juntos aqui presencialmente, fica super à vontade para se apresentar aí para os nossos produtores. Tá, obrigado. Eu sou o Anderson Santana, eu sou engenheiro agrônomo de formação. Hoje eu fico na planta de Ituiutaba, que é a planta de leite ninho, que fabrica nossas latas. E eu sou responsável pela coordenação de compra e qualidade de leite, com os supervisores, e também difundir tecnologias, programas e projetos da empresa com produtores e com parceiros no Triângulo Mineiro. Eu queria agradecer o convite do canal, o convite seu, que hoje eu estou muito feliz por dois motivos. Primeiro, por estrear o Livecast ao vivo, que o canal já tem 2 anos e a gente não conseguia fazer isso devido à pandemia. E o segundo, estrear com o René, que sempre foi casa cheia aí nas lives, Mas obrigado. Muito joia. Então, bora começar, René, que a gente está cheio de perguntas de produtor aqui para você. Não, muito bom, mas antes de começar eu tenho que fazer um comentário. Eu estou me sentindo quase que num avião, aqui a jato, aqui, viu, gente? O negócio no ouvido aqui, muita inovação. Essa semana eu estava rodando, hoje, acho que é bom a gente registrar a data, Hoje, dia 15 de julho, porque o programa deve ir mais à frente, ao conhecimento e ao ar aos produtores, mas foi uma semana que eu rodei bastante, eu estava numa fazenda e agora eu estou me sentindo aqui muito moderno agora, com tanta coisa aqui, gente. Isso, o leite está assim também, René? Exatamente, estamos muito na linha, que bom que estamos assim, e muito obrigado, Bárbara, muito obrigado, Anderson, muito obrigado a todos os produtores por mais essa oportunidade de estar aqui com vocês, da gente poder ter essa conversa. Muito bom. E bora começar. A gente vai começar, com o tema do nosso Leite Prosa hoje. É um tema que está muito quente e, ao mesmo tempo, completamente imprevisível, que é o mercado de leite. E aí a gente tem vários produtores que fizeram a mesma linha de perguntas, que foram eles, o senhor Moacir Inácio da Costa, de Tupaciguara, Minas Gerais, o senhor Fernando Batista Ferro, de Cruzeiro da Fortaleza, Sr. Adalberto de Lucélia, São Paulo, a dona Regina Magri Torres, de Santo Antônio do Araçanguá, a Aline Cacheta, de Biá, Minas Gerais, e o Sr. Alcides Batista, de Perdizes, Minas Gerais. Todos eles, René, querem saber o que podemos esperar do mercado nesses próximos 4 meses, até quando vai essa alta de preços. No momento, o mercado sinaliza recuperação de preços. É consistente essa recuperação de preços? É possível prever por quanto tempo? Começou bem. Não tem nem aquecimento, A Não. turma já gosta de uma pergunta. Bom, de novo, eu sempre gosto de contextualizar as perguntas para que as pessoas possam entender o momento atual que estamos, o que nos fez chegar aqui? Porque os preços estão muito elevados, então, assim, vou dar, de saída, antes de eu fazer até o contexto, uma boa e uma má resposta, talvez, sobre o aspecto do produtor. Está muito bom, vai ser um segundo semestre de preços muito melhores do que o ano passado. A parte ruim é que os preços, eu não acredito que vão sustentar, os preços vão descer. Mas, então, assim, só para fazer esse resumo, mas agora eu vou fazer o contexto, para ver como é que nós chegamos aqui. E aí, Anderson e Bárbara, qualquer coisa, vocês me ajudam, vamos vendo assim. Bom, nós estamos num preço agora, pessoal, por isso que eu até falei lá do meados de julho, Então, um preço que é um preço
historicamente muito alto. Em preços nominais, nunca tivemos esse nível de preço, mas também se a gente faz os comparativos com o dólar, né, se a gente dolarizar o preço de leite no Brasil, nós estamos falando algo ao redor de 70 centavos de dólares, assim, é preço que nós temos sempre que pensar que o consumidor, né, se está muito remunerativo ou se nesse momento está muito bom para o produtor, será que a gente tem que sempre se questionar também, será que o consumidor tem condição de pagar esses preços? Mas assim, o produtor vai pensar, mas foi muito ruim, né, há poucos meses, estava muito difícil, 6 meses atrás, e é verdade. Então, assim, fazendo um histórico para a gente fazer, a gente voltar lá na pandemia, que os preços tiveram um forte aumento, um nível de preços muito alto. Aí chegamos no ano de 2021, onde a pandemia foi se arrefecendo, né, com as medidas, vacina e tudo mais, e aos poucos o governo foi tirando aquela ajuda que estava beneficiando as pessoas, né, que foram lá na época os R$600. E aí a oferta cresceu bastante, né, a oferta teve uma resposta muito grande ao estímulo de preço, né, os produtores aumentaram, mas aí no segundo semestre a oferta começou a cair. E veio caindo, né, assim, até a gente chegar agora a março, abril, né, que onde fechar o primeiro trimestre, a oferta de leite no Brasil estava 10% menor versus o mesmo período do ano anterior. Então, é muita coisa, 10%. Aí, quando chega ali abril, né, o governo volta com um estímulo que naquele momento foi o estímulo do FGTS, né, dos R$1.000 por pessoa, teve depois o adiantamento do 13º dos aposentados, né, e aí a partir de abril esse dinheiro começou a chegar na economia no mês de maio, então a gente vinha num problema onde a oferta estava bem restrita, né, cerca de 10% abaixo, o produtor muito desestimulado, né, porque os preços dos insumos subiram, e aí veio uma demanda adicional, e assim, a questão do leite é muito rápido, o aspecto da demanda chegar, e a resposta para aumentar a oferta demora bastante, né? Então, isso fez com que os preços entre abril e julho subissem de uma forma muito relevante, né? Eu diria quase próximo do irracional, porque assim, se a gente pensar no consumidor, que todos nós somos, né? Muitos de nós somos também produtores de leite, mas com certeza consumidores praticamente somos todos. E aí quando o consumidor chega na gôndola do supermercado e vê o tamanho do preço que estava, né? Que está acontecendo agora no mês de julho, aí o próprio consumidor começa a fazer um racional de contas, né? Pô, será que vale isso tudo? E começa a substituir. Eu tive, muitos já sabem, né? Assim, às vezes eu lembro disso, né? Sou filho de produtor, né? Produtor também, e tenho, quando vou no interior, né? Visitar meus pais, vou lá visitar a fazenda, então assim, tenho contato com, digamos assim, muito com a realidade brasileira, porque eu falo que às vezes morar aqui em São Paulo, dependendo do local que a gente vive, a gente sai um pouquinho da realidade. E é muito comum, assim, as pessoas começam a substituir o leite, né, até por refrigerante. Vejo que, assim, sob o aspecto nutritivo, não tem, né, as relações são muito diferentes, né? Isso. Então começa a se fazer essa alteração, né? E agora, junto com isso, em função de todos esses estímulos, né, os preços, a oferta cresceu, e agora a gente chegou num ponto que eu realmente acredito muito que os preços não vão se sustentar, vão voltar a cair. Mas eu acho que um ponto mais relevante dessa pergunta, se vocês me permitem, foram vários produtores, não vou conseguir lembrar o nome de todos. Mas é o seguinte, a gente tem que sempre observar o preço em relação a algo, né? Quando a gente produz commodity, então assim, se eu estou produzindo leite, talvez a pergunta que eu poderia responder e para fazer um final assim mais feliz, seria o seguinte, o preço de leite vai cair? Vai, mas versus o ano passado e em relação ao preço dos insumos, milho e soja, principalmente,
né, a situação vai ser muito melhor do que foi né, no ano passado. Então, uma coisa é o preço cair. Agora, quando eu relaciono ela, eu relativizo. Nossa, eu nem vou lembrar o nome da palavra, mas não importa. Mas, assim, isso permite, quando a gente faz essa comparação, né, de indicar se o meu negócio está ficando melhor ou pior. E quando eu comparar com os preços dos insumos, né, a situação do segundo semestre ela é bem promissora para os produtores de leite. Nossa, que resposta longa, né? Mas eu achei que era importante fazer. É o contexto necessário, muito rico. Renê, a gente tem uma pergunta aqui de um produtor, Maurício Garvio, ele é de Tuiutaba, aqui em Minas. Existe a possibilidade de retração da demanda em razão do preço elevado do leite ao consumidor e, com isso, o preço do litro abaixar? O preço ao produtor vai manter nesses valores hoje praticados? Eu meio que respondi um pouco, né? Mas, assim, os preços não devem se manter. Os preços, porque, como o senhor mesmo comentou, né, a demanda vai segurar pelos altos preços e os preços vão ter que realmente se ajustar. Mas, novamente, assim, sabe, é bem importante, pensem sempre pensam e façam o acompanhamento, criem uma colunazinha Excel, anote na agenda, faça a sua relação preço do seu leite, quantos quilos de milho, por exemplo, você está comprando. Porque, assim, pensando num custo de uma fazenda, né, um custo médio, vai ser aproximadamente, tá, gente? Assim, mas talvez 50% seja ali, 40%, 50% concentrado. Vamos ter mão de obra que pesa bastante, 20%, dependendo de cada fazenda, 20 e tantos por cento, e o custo de energia. Então, no segundo semestre, qual que é o cenário que nós temos versus o ano passado? Custo de mão de obra maior do que o ano passado. O custo de energia até não saberia dizer, que eu ia falar que ia estar maior, mas vejo que o governo fez algumas ações agora com relação ao ICMS, que está baixando o custo de energia e custo de combustíveis. Então, eu não saberia dizer, eu tenho uma incógnita nesse momento, não tenho a resposta. Mas preço de milho e soja, que tem um impacto muito grande, né, os preços inferiores. Então, assim, novamente, uma coisa é o preço abaixar, agora outra coisa é, economicamente, meu negócio está melhorando ou está piorando? E eu diria que o seu negócio vai seguir melhorando. Ô Renê, nesse ponto que você falou da questão da energia, de combustíveis, com essa redução de ICMS, em relação ao Auxílio Brasil, acho que provavelmente o mês que vem já vai aumentar os R$200, né? Isso pode ter algum impacto ou não? Eu acho que o impacto ele vem, mas de uma maneira muito menor do que já foi. Né? Porque assim, o auxílio estava R$400, agora vamos para 600. O que a gente tem na memória muito forte é aquela questão do auxílio lá da pandemia, né? Que é mais ou menos o seguinte, né? Eu tinha 0 e passei a ter 600, grosso modo, tá? Então agora a diferença ela é menor, né? Então eu acho que ele ajuda a manter, só que os preços estão muito mais altos. E outra coisa que aconteceu, diferente lá do momento iniciais lá da pandemia, é que naquele momento o auxílio veio e ele foi quase que 100% direcionado à compra de alimentos, porque você estava confinado, mobilidade restrita, não viajava. Então agora alguém viaja, pode visitar um parente. Shopping, né? O supermercado. Então, fazer um pudim de leite condensado, né? Um pudim de leite moça era um negócio, todo dia. Todo dia. Então, é um cenário diferente, tá? Mas eu acho que muda, mas é um impacto bem menor. E até importante, assim, no sentido que um colega do setor me perguntou isso, mas você acha que vai um impacto muito grande? Eu falei, eu acho que não. Né? Então, eu acho que ele só vai ajudar a manter e a esfriar menos a demanda, mas eu não acho que tem condição de aumentar a demanda com esse auxílio. Perfeito. A gente tem aqui um comentário, na verdade, do Soelzo Silva e o Vander Oliveira, lá de Tuiutaba, Minas Gerais, que eles falam: gostaria que tivesse uma empresa que trouxesse produtos, DDG, farelo de soja, para dividir em pequenas quantidades. Legal. Bom, primeiro eu tenho que falar que a turma de Tuiutaba está em peso aqui. Eu acho que o Anderson escreveu, ligou para cada um lá e falou: gente, manda pergunta aí, né? E se eu não me engano, tem mais pergunta de lá, viu? Mas legal, muito bom a gente poder estar com os produtores de Tuiutaba. E aí, assim, para falar de Tuiutaba com você aqui, eu não me arrisco a falar de Tuiutaba. Então, por favor, né, pode responder para ele. Assim, o que a gente tem, que isso fica disponível para todos os produtores em todas as regiões, é uma parceria muito forte com a Germinari. Inclusive,
No mês passado, a live foi em cima desse ponto de coprodutos, onde o produtor pode estar buscando algum ingrediente que possa substituir o que ele tem no intuito de baixar um pouco o custo com a produção, né? Então, a gente já tem a Germinale fazendo esse trabalho. A Germinale tem uma plataforma hoje que o produtor consegue entrar e visualizar todas as praças onde tem esses produtos com os preços atualizados. É como se fosse um aplicativozinho de bolsa de valores. Você vai olhando e vai atualizando a cada momento. É um radar, né? Isso. E o produtor pode chegar ali e tomar a decisão de buscar algum produto. Em relação ao volume, a Germinale ela trabalha em cima desse volume. Então, ela reúne todos os produtores que têm interesse, vai levar esse volume para o mercado para comprar. E a distribuição ela é localizada, existem uns pontos estratégicos para depois os produtores estarem buscando esses produtos. Então, fica a mensagem assim, dá uma olhadinha no nosso canal, quem não for inscrito aproveita para se inscrever, ativar o sininho, mas procure na biblioteca que tem lá na última live que foi o mês passado sobre esse tema. Inclusive teve o DDG Day, que o Lauro organizou lá em Montes Claros, e foi assim, um show, sucesso. Verdade. O que a gente precisa agora é fazer os técnicos também olharem um pouco, que como é uma coisa nova, existe um pouco aquela questão de trabalhar com esses coprodutos, mas vale a pena, funciona e consegue trazer resultado. Perfeito. Fica a dica aí, então, sou Elza, sou Vander, procurem os contatos da Germinale, fala também diretamente com o supervisor que ele vai poder te indicar os melhores caminhos. Bárbara, inclusive a Germinale vai na fazenda se ele quiser. Faz uma visita em loco, bate o papo, vê qual é a necessidade. Então vale a pena aproveitar essa parceria aí. Fechado. Renê, mais uma, não é de Tuiutaba, mas o produtor é da planta de Tuiutaba. É o seu Renato Weigand. E essa pergunta é uma pergunta clássica. Na maioria das vezes, quando eu vou nas fazendas, sempre um outro produtor faz essa pergunta. E é o seguinte, por que o produtor entrega o leite e a empresa só decide depois quanto vai pagar pelo produto? Até quando isso vai continuar acontecendo? Essa é clássica. Essa é clássica mesmo. Eu estou parando para pensar assim, porque eu confesso que o fato de ser clássica, e eu já comentei assim, de ser neto de produtor e filho de produtores, eu escuto isso realmente há muito tempo. Mas sabe que eu estava, assim, essa semana eu viajei e aproveito os momentos de viagem para fazer algumas reflexões, né? E o produtor de leite reclama, não, por que eu não sei o preço? Bom, primeiro tem um ponto que a nossa empresa, posso falar para ela assim, a gente já informa um preço mínimo. Tá? Então, assim, o produtor que vende leite para nascer, ele sabe qual é o menor preço que ele vai vender naquele mês. Ele vai receber o informe antes de começar o mês. Então, acho que a nossa empresa, né, ela assim, o produtor que fala que tem dúvida, ele pode ter dúvida de não saber qual o maior preço que ele vai vender, né? Mas o menor preço ele sabe. Agora, tem um outro aspecto que assim, é uma reclamação, né, que, como o Anderson comentou, assim, histórica, né, de reflexão, mas até pensando em preço de leite, veja o seguinte, assim, para a gente pensar, porque muitos dos produtores de leite, ou às vezes produzem gado de corte, né, ou então está muito próximo, o vizinho produz e tal. No ano passado, em julho desse ano, no mesmo mês, julho do ano passado versus julho desse ano, a arroba do boi estava próximo de R$340, tá? Aproximadamente. Então, um ano depois, a arroba do boi esse ano está cerca de R$300. Quem fechou os animais, por exemplo, para confinamento, quem tinha boi, né, para engordar tudo, que fechou em confinamento, fechou esses animais há 60 ou 90 dias atrás. O produtor não sabia que ia estar R$300. Né? Alguns até travaram preço, né? Tem a opção de travar em mercado futuro. Para o leite, infelizmente, ainda não existe. Pode ser que mais à frente tenha uma ferramenta, mas é o seguinte, toda ferramenta de travar preço, de hedge, ela tem um custo financeiro. Não é que, vou travar aí, não. Então, assim, você tem um custo financeiro para fazer isso. Então, assim, commodities, meio que assim, é muito normal que o produtor se preocupe muito com o preço,
Mas o mais importante na commodity é você saber qual é o seu custo. Ganha o dinheiro quem produz commodity, não quem vende pelo preço mais alto, mas por quem tem condição e vende pelo custo mais baixo. Isso é verdade, às vezes, para commodity agrícola, a gente fica preocupado com isso, mas no carro, agora eu estava vindo no Uber escutando um podcast, que o minério de ferro, né, lá na China, porque um lockdown lá na China está caindo hoje 10%. Né? Então, assim, isso é muito ruim para a Vale do Rio Doce, então, só tirando coisa da fazenda, mas a gente lembrar de commodity. A Vale do Rio Doce tampouco controla o preço do minério de ferro, mas a Vale do Rio Doce é muito competitiva em custo de produção. Está aí por muitos e muitos anos. Então, estou falando da Vale, que é a maior. No Brasil existem outras empresas. Mas, assim, então, commodity, o mais importante é eu ser mais competitivo, né, com relação aos meus vizinhos. Não precisa brigar com o vizinho, gente. Continuam tomando café, tudo, mas pensa... Será que ele produz num custo mais eficiente do que o meu? Então, assim, isso é bem importante para que, para quem produz commodity, seja leite, carne, grão, soja, milho, minério de ferro, petróleo, commodity é muito importante você ter um custo competitivo. O Renê, nesse tema sobre o produtor não ter o preço fechado que ele vai receber, em relação ao contrato, a gente vê que ele não é comum no Brasil, né? E semana passada eu estava com alguns produtores e uma das demandas deles foram justamente ver a possibilidade de se criar um contrato para a venda do leite. Você acha isso interessante, não é? Qual é o problema disso aí? O contrato é interessante. Nem todos saibam, talvez nem todos saibam, mas a Nestlé é a empresa que já teve mais produtores sob contratos. Só nós já tivemos mais de 800 produtores sob regime de contrato. Eles tinham um contrato. Então, assim, legal, assim, e é bom que saiba. E por que a gente deixou de trabalhar com os contratos? Porque vou ser transparente, como sempre fui, mais uma vez, assim, aqui, né, coisa. Só que ela não é válida para todos, tá? É importante dizer isso também. O contrato, ele é bem relevante, mas assim, é alto e baixo. Como no contrato a gente não sabe exatamente o preço que vai estar no mercado, o que acontece muito, e aconteceu com a gente, é que na hora que o preço do mercado estava muito próximo do preço do contrato, ok. Quando o preço do mercado estava muito mais alto do que o preço do contrato, nós perdemos muitos produtores. Isso. Então, assim... Aí fica muito difícil, porque no momento de baixa, a nossa empresa, nós estávamos praticando o maior preço. E no momento de alta, nós não tínhamos o leite também, né? Porque o contrato... Porque se o contrato for no preço spot, não tem motivo de ter contrato, né? Convenhamos, né? Então, não faz sentido. Então, o contrato ele vai ter uma média anual. E na média anual, né, em alguns momentos, o preço do contrato vai estar acima e em alguns momentos vai estar abaixo, né? Então, foi muito mais por isso, mas assim, nós não somos contra, né? O que é muito difícil, né, e que o Brasil talvez pudesse trabalhar melhor isso, eu falo assim como cadeia, que qual que seria o melhor dos mundos? Era, inclusive, a gente ter um contrato, né, meio parecido, eu sei que é difícil, mas estilo da Nova Zelândia, até para a gente poder otimizar. Imagina, né, Anderson, assim, você lá na fábrica de Tuiutaba, se a gente pudesse programar a parada da fábrica de Tuiutaba para um determinado mês, os fazendeiros pudessem dar férias para seus colaboradores, né? Pudesse secar as vacas naquele momento, a gente pudesse fazer férias coletivas. Então, assim, era um negócio que todo mundo ganharia. É algo que a gente pode pensar, mas assim, eu acho que faria muito sentido nessa direção. Mas, assim, nós temos, com esse histórico de termos... Eu sei que foram mais de 800, talvez 860, mais ou menos, se minha cabeça me permite recordar bem. Então, assim... nenhuma outra empresa, até esse momento, teve esse histórico de contratos, né, que a gente poder falar isso. Então, assim, a gente tem um histórico bem legal para poder dizer. E, então, esse foi o motivo da gente não ter mais o contrato. Mas, mais uma vez, assim, o preço mínimo, nós somos fiel. A Bárbara cobra da gente isso mesmo. Sim, então, assim... sim. Lá no aplicativo Leiteria, o produtor tem até o dia 25, ele já entende qual vai ser o preço mínimo do leite dele que ele vai começar a entregar. E ele também tem uma tendência de mercado, né? Se vai estar alto, baixo, estabilidade. Pelo menos ele sabe o mínimo e a tendência. Então já tem um norte, né?
E nessa pergunta que você respondeu muito bem, Renê, sobre em commodity, o nosso foco tem que ser no melhor custo e no custo mais competitivo, isso é dado e é fato. O pessoal da Labor Rural, eles manejam já os dados das nossas mais de 400 fazendas, e não só das nossas, né? Eles têm mais de 200 fazendas, um banco de dados que recebem assistência técnica, e eles fazem essa correlação do custo com a rentabilidade, com o lucro final da fazenda. E ela é muito mais relacionada com o custo do que efetivamente com o preço. Então, de fato, isso só reforça esse ponto. Legal. Muito bom. Bom, a gente tem aqui também uma pergunta do senhor Edison Franco de Assunção, lá de Piaçu, Minas Gerais, que ele fala: o que vocês vão adotar para nós, produtores, para que continuemos alimentando bem o mercado com nossa matéria-prima tão necessária à indústria? Legal, assim, né? Tá pensando já mais à frente. Bom, os aspectos comerciais, de preço, nós falamos um pouco, né? Então, eu acho que não quero ser repetitivo aí. Mas o que nós estamos adotando e pensando mais à frente, né? Nós temos uma visão trazendo dos consumidores já o que o consumidor tem como expectativa, né? O que ele deseja, sabe? Eu comento às vezes com alguns produtores, né, que a parte melhor, né, de vender, de comercializar, né, porque eu falo vender parece que é só um prazer, não vendi não, comercializar, porque o nosso negócio é um negócio que tem uma certa constância para uma grande empresa, essa empresa te apresentar o que os consumidores têm como expectativa. Você pode até não concordar, né? Mas assim, a empresa te oferece, você pensa, faz uma reflexão, será que é isso que eu quero, né? Será que a minha propriedade se encaixa nisso? Eu vou fazer movimentos nisso? E assim, os consumidores estão a cada dia cobrando muito temas ligados à sustentabilidade, meio ambiente, né? Como é que os nossos produtores e nós mesmos, né? Como é que nós estamos tratando questão de bem-estar animal, bem-estar animal. Então, assim, desde as nossas fábricas, como é que são o tratamento de efluentes, como é que são os produtores, como é que o produtor nosso faz esse tratamento dos animais, né? Tratamento no sentido do bem-estar, né? Como é que ele trata os animais. Passei rapidinho hoje na sede, né? Então, para ver o quanto a nossa empresa vem mudando, né? E eu estava saindo e um colega de trabalho estava chegando com o pet dele, com o cachorrinho, né? Aquele cachorrinho tipo salsicha. Eu não sou muito bom de saber a raça dos cachorros, mas aquele bem tipo salsicha. Então, assim, hoje existe essa preocupação por parte das pessoas muito grande com o bem-estar animal, né? Muito grande com qual mundo eu vou deixar para, né, os meus sucessores, para os filhos, para os netos. Então, essa é algo que a Nestlé tem uma preocupação muito grande. E aí, assim, a Bárbara é a responsável por todo o nosso programa aqui no Brasil, né? Então, assim, estamos com um trabalho muito grande. E aí, Bárbara, podia também falar um pouquinho aí como é que estão nossos planos nessa direção? É isso, bem interessante essa pergunta do seu Edson. Eu acho que o que a gente tem feito é realmente isso, né? A gente tentar adaptar e trazer o contexto para o campo de tudo que vai ser a demanda do fornecedor, que ela nem é futura, ela já é de hoje, do consumidor em si. Então, toda essa nossa jornada que vocês têm acompanhado, inclusive aqui no canal, a gente tem intensificado bastante sobre a agricultura regenerativa. Ela é muito o que conecta e ela traz muito o que o consumidor espera das próximas gerações, né? Quando a gente olha para os nossos produtos Ninho, a gente vê o quão a marca é reconhecida, né? Pelo seu nível de qualidade, de cuidado, desde aí da fazenda, e isso vem muito do trabalho de vocês. E o que a gente quer é realmente continuar mostrando o quanto a produção de leite ela pode ser e ela é produzida de forma sustentável, né? Que nós estamos aqui preocupados também com a saúde dos nossos solos. E, no fim das contas, o que eu acho mais interessante dessa jornada como um todo é o quanto ela traz benefícios reais para os produtores, né? Eu acho que todos vocês têm visto, têm sentido na pele, em campo, esse efeito das mudanças climáticas, que talvez antes eles não eram tão tangíveis, mas hoje a gente vê, né, sequidões, período muito tempo sem chuva, quando vem as chuvas torrenciais, né, destrói as lavouras, enfim, isso é tudo
fonte de um desequilíbrio. E aí o que a gente vem trazendo é muito essa forma mais natural de produção, mas que também tende a elevar muito a fertilidade dos solos, o aumento da produção, e a gente fazer isso de forma resiliente. O que a gente precisa é realmente potencializar as terras, o que vocês têm de mais rico dentro da fazenda, né? Para que elas possam aí produzir os alimentos da melhor forma e que o solo possa desempenhar o papel dele tão necessário para esse ponto das mudanças climáticas, né? Que é a questão do carbono e etc e tal. Então, eu acho que o que a gente mais vem fazendo é isso, é oferecendo para vocês, produtores, e mais do que isso, a gente faz isso de uma forma incentivada. A gente tem o nosso sistema de pagamento, né? Que esse mês, inclusive, a gente está falando sobre o nosso SVL, a gente tem ele também adaptado para reconhecer os produtores, ou seja, pagar de forma diferenciada aqueles que estão embarcando conosco nessa jornada e estão produzindo dessa forma regenerativa. Então, acho que é um pouco disso tudo. Legal. Renê, tem uma pergunta aqui do Denilson Machado. Acho que vai até um pouco nessa linha que a gente acabou de falar aí, mas ele pergunta o seguinte: na sua opinião, qual o futuro do pequeno produtor na atividade leiteira? Os custos estão muito altos e as contas não estão fechando. Seremos atropelados pelos grandes produtores? É um bom questionamento, assim, sabe? E eu diria que não é o pequeno produtor na atividade leiteira, né? É o pequeno agricultor como um todo, né? Uhum. Porque se ele produzisse outro tipo de atividade, também teria a mesma preocupação. Eu acho que o principal ponto para um pequeno produtor, né, ele ser muito eficiente em custo, sabe? Então, como é que ele vai ser eficiente em custo? Eu não conheço a propriedade, né, desse produtor assim, no detalhe e tudo, mas assim, se o meu tamanho não me permitir, falando assim, às vezes de ter o mão de obra contratada, primeiro ponto, né, eu tenho que definir esse é um aspecto bem interessante. E depois, cada eficiência, eu tenho, né, cada driver de custo, perdão, eu tenho que ter a máxima eficiência. Vou falar aqui de novo assim, coisa assim. Se o tamanho do produtor for muito pequeno, tá? E é diferente a área de tamanho de produção, tá, pessoal? Então, assim, isso é um aspecto importante. Tem produtores com 10 hectares, 7 hectares, 15 hectares que produzem volume de leite muito elevado. Perfeito. Então, por isso que eu vou falar agora o pequeno produtor, volume, tá? Volume de leite. Então, se for um produtor muito pequeno, de volumes abaixo de 100 litros de leite, pode até ser que ele tenha que avaliar se ele fazer um produto de nicho pode ser melhor para a atividade dele. O que pode ser esse produto de nicho, né? Pode ser um queijo diferenciado, né, com um queijo orgânico, um queijo com um leite vaca 2, um queijo que os consumidores reconheçam o valor nele, né? Ou ele produzir fruta, quer dizer, produzir algo que que as pessoas, que ele vai atender um consumo melhor, né, consumo menor, mas que ele consiga agregar preço, né? Então, porque é muito difícil ele produzir a mesma coisa, vamos falar aqui, e não ter o efeito de escala de produção. Então, um produtor para a gente colocar número, né? Produtor que produza 100 litros de leite versus um produtor que produza 1.000 litros de leite, produtor à fazenda, né, nessa direção, alguém com 1.000 litros de leite ele vai ter uma condição de ter mão de obra contratada, né? Isso. Com 100 litros, ele não vai ter condição de ter mão de obra contratada. E aí, então, cada fator de produção passa a ser muito importante. Então, a análise que eu faria, né, sendo um pequeno produtor, o que eu consigo fazer diferente para ser talvez um produtor de nicho, ou a minha fazenda, a minha propriedade ainda permite que eu tenha uma escala muito maior, porque a grande maioria das fazendas de leite no Brasil, elas são pequenas em volumes, mas elas têm área para serem muito mais produtivas, né? Então, só como referência, né, as fazendas que produzirem menos do que 15.000 litros de leite por hectare ano, né, ainda tem muito potencial. E tem muita fazenda que produz 2, 3.000 litros de leite por hectare ano. Então, assim, olha que eu falei 15. Então, de 2 a 3 para chegar em 15, não que seja fácil, mas é relativamente fácil. Mas 15 não é o limite. Tem fazendas com acima de 20, próximo de 30. Tem gente muito especializada, com alta tecnologia,
com produção de 50 mil litros, às vezes até mais litros de leite por hectare ano. Então, é uma resposta, é uma pergunta que a resposta não é tão simples, né? Parte desde o princípio o que é o pequeno produtor para cada um, né? Então, isso tem muita diferença. E aí, interessante que a gente tem uma pergunta quase no outro extremo oposto, que é da dona Maria Margarida Campos Luiz, de Araxá, Minas. Ela diz: qual sua mensagem para nós sobre o futuro do produtor tecnificado, que investe em tecnologia, melhoramento genético? Não deveríamos ser mais valorizados? Ela pergunta. Legal, assim, bem o oposto, assim. Bom, o produtor tecnificado aí de novo, né? É importante ele ser, porque tem produtor só que usa tecnologia, mas tem pequena escala. Então, o fato de usar a tecnologia não necessariamente quer dizer que ele seja grande. Então, de novo, agora, tecnologia com a boa escala de produção. Escala por fatores, tá? Então, grande volume por litro de leite por vaca, litros de leite por homem, por mão de obra, litros de leite por hectare, né? Então, assim, eu tenho que otimizar os fatores de produção. Eu acho que esses produtores no Brasil, e os números vêm indicando isso. O Brasil está passando por uma, entre aspas, revolução silenciosa na questão do compost, né? Porque é um método, um sistema de produção que ele meio que valoriza todos esses drivers, esses fatores de produção, e, de certa forma, a gente vem acompanhando, monitorando, e a própria decisão do produtor, né? Eu gosto muito de ver quando o produtor decide por ele mesmo, porque aí é algo que dificilmente eles estão decidindo de forma errada. E os produtores de leite no Brasil, e não é recente, então um movimento que começou lá para talvez 2015, algo por ali, com o movimento de compost, e isso eu acredito bastante na questão da produção de leite em compost nas regiões mais centrais do Brasil, onde o inverno é seco. Nas regiões mais ao sul do Brasil, não é que eu não recomendo, longe disso, mas eu acho que assim, talvez as pessoas tenham que entender melhor, né, os próprios pesquisadores, ver o quanto influencia. Porque o que a gente já sabe é que assim, invernos mais chuvosos, umidade relativa do ar muito, muito alta por um longo período, pode trazer problemas com relação a compost. Mas os composts que estão aqui nessa região mais central do Brasil, que tem inverno seco, tudo, o histórico é muito bom, mas mesmo assim tem alguns composts com problema. E esses produtores, só respondendo com números assim, né, a pergunta da produtora, é impressionante. Quando a gente compara o crescimento da produção de leite, né, do que vem de compost, dos que não são compost, é assim, é meio que dar água para o vinho, né? Produtores com compost crescendo muito acima da média de crescimento da produção de leite no Brasil. Então, eu acredito na escala, na tecnologia, acho que compost pode ser não quer dizer que seja só ele, mas assim, os produtores que usam mais tecnologia e têm uma grande escala, eu acho que tem assim, um futuro bem bom para a atividade de leite no Brasil. E é interessante ver que a melhor valorização ela vem por consequência, né? Se a gente olha no sentido do nosso SVL em específico, né? É bom que a gente também se desse ponto, é bem relevante isso. Assim, o nosso sistema, eu falo porque o sistema da Nestlé, o produtor vai lá saber, bom, se eu produzir 100 litros de leite, eu tenho um adicional por volume de X, se eu produzir 500, esse adicional ele aumenta, 1.000 ele aumenta. Então, assim, quanto maior a escala, o produtor ele é remunerado por essa escala. E tem gente que pensa que, assim, que essa remuneração é porque, não, está valorizando o grande produtor. Ele é um fato. Tem um aspecto de verdade disso, só que, assim, eu até aproveitar o momento para explicar. Pessoal, o custo do transporte é um custo bem elevado, sabe? Então, assim, se eu andar, né, um caminhão de leite da Nestlé, se ele andar 100 quilômetros e coletar 100 litros de leite, né, hipotético, o custo do transporte, vamos falar que seja X. Se esse mesmo caminhão rodar 100 quilômetros e coletar 10 mil litros de leite, o custo do transporte é praticamente 10 vezes menor. Não é exatamente isso, porque tem a parte de custo fixo do caminhão. Então, a remuneração que a Nestlé faz e que outras empresas do mercado também o fazem, é muito para você ter um ganho logístico que isso é repassado aos produtores. E na Nestlé nós conseguimos, inclusive,
demonstrar isso e valorizar um pouco mais ainda, que nós temos até um adicional logístico que o produtor, se está mais próximo da nossa fábrica, né? Então, assim, a gente faz com que o nosso sistema de remuneração de pagamento de leite ele seja muito justo, porque o produtor pode ser um produtor grande e estar a 100 quilômetros da fábrica. Ele vai ter um prêmio de preço por volume. Ele pode ser um produtor, e se esse mesmo produtor tiver a 10 quilômetros da fábrica, ele vai ter um adicional de distância diferente, porque o nosso caminhão vai andar menos, né? Então, eu acho que a maneira assim, que a gente conseguiu premiar, no sentido de premiar é a remunerar, né? Eu gosto até mais da palavra remuneração, a gente remunera o produtor exatamente pelos fatores de custo, né? É muito mais barato para a gente coletar um leite mais perto e com um grande volume em cada coleta. E o nosso sistema de pagamento, entra lá, vê lá os detalhezinhos, a gente tem essa remuneração. Se tiver dúvida, o Anderson e a Bárbara tem muita informação, mas o nosso pessoal de campo aí, que deve estar nos ouvindo também, né, eles também podem esclarecer vocês. O René, em relação à tecnologia, você falando da questão do compost, o que eu fico observando no campo hoje é a questão de tratamento de dejetos. Então, assim, o compost ele vem crescendo cada vez mais e a gente começa a ver o produtor tendo a visão do dejeto. Então, hoje, com tecnologia, a gente tem produtores que estão tendo o dejeto como a fonte de renda da fazenda. Ele usa para a questão da agricultura, então ele consegue reduzir custo com adubação e já tem a questão da venda do composto orgânico. Então, e o quanto isso entra no nosso conceito de economia circular, de agricultura regenerativa. Então, mostrando de novo que a agricultura regenerativa ela vem para além de uma demanda do consumidor, de equilíbrio de ecossistema, mas também como fonte de renda. Ele começar a olhar que dejeto não é um problema, é uma solução. Inclusive financeira para a fazenda. Uma solução. Muito legal. Ok, Bárbara, tem um aqui, é do Maicon Crespo, ele é de Coroado, São Paulo. Ele coloca aqui, René, os preços dos concorrentes estão se tornando muito mais atrativos do que os preços da nossa grande Nestlé. Como será o reajuste esse mês? Esse foi bem direto. Direto, sim. Bom, nós estamos no mês de julho, né? E eu lá no início da conversa falei que o mercado já estava dando algum sinal de que estava alcançando o limite, tá? Eu ainda não sei dizer, pode ver que eu sempre gosto de responder, principalmente essas perguntas de preço, bem direto, às vezes até com números. Eu não consigo responder ainda, porque a volatilidade de preço esse ano foi tamanha que gera incerteza, tá? O que eu posso sim falar, agora meados de julho que estamos, o preço de leite em julho ele vai ser maior ainda, o preço de leite ao produtor será maior do que foi em junho. E aí até vou aproveitar esse gancho, assim, algumas pequenas empresas, as pessoas... a conexão com o mercado e com o consumidor, né, naturalmente é menor. Não é porque está errado, não, está tudo certo. Acho que o mercado funciona bem de uma forma livre. E aí, em alguns momentos, tá, mas podem verificar esse mercado assim, que a empresa descola, ela quer pagar um preço muito alto quando o preço subiu muito, e depois, quando chega lá na safra, novembro, dezembro, ele quer reduzir demais. Aí essa volatilidade eu acho que não é legal para o produtor. Eu, assim, até sou produtor rural também, com algumas coisas, a família... E a gente faz opção por trabalhar com empresas mais... vamos falar assim, um pouco maior, que tem uma melhor visibilidade, porque, inclusive, dependendo do tamanho de empresa, né, tem empresa que já existiu, que não existe mais. Então, assim, isso é um ponto relevante, sabe, pessoal? Assim, a gente sempre tem que olhar em conjunto, e tem várias grandes empresas e boas empresas. Estou falando grandes, médias, pequenas também. Mas veja o histórico, por quanto tempo essa empresa está lá, que produto que ela vende, se você vai consumir o produto dessa empresa, né? Porque assim, já é um negócio bem interessante de saber o quanto você está de acordo com essa empresa, sabe? Então, tenta ver, porque fazer uma análise um pouco mais do que preço, e se for fazer de preço, faça, mas faça uma análise de um período de pelo menos 12 meses, né? Porque, vamos falar assim, que tem alguns aventureiros, e não só no leite, qualquer negócio, né? Assim, abre posto de gasolina, tem posto de gasolina que abre e fecha, boutique de roupa, qualquer coisa. Então, assim,
eu pelo menos faço isso e recomendo para os meus amigos, né, e para a família também. Acho que é sempre importante a gente fazer uma análise um pouco mais de longo prazo e faz o teste. Eu consumo, né, se for empresa de alimentos, né, se for roupa também, né, se quer trabalhar assim, mas alimentos é bem importante se você consome os produtos das empresas, acho que é legal, porque aí você realmente estaria muito mais conectado com a empresa. A sensação que eu tenho é que desde aquela greve dos caminhoneiros que cada vez fica difícil fazer previsão de preço de leite, né? A gente saiu da greve e tem aquele sobe e desce, depois entra a pandemia. A princípio teve uma retração porque parou, fechou tudo do comércio, depois subiu novamente, você fica nessa montanha-russa aí, né? Anderson, assim, pegando esse gancho assim, né, de montanha-russa, de como é que está o mercado. Gente, até um dado saiu ontem, mas deve estar em alguma mídia, se vocês olharem nos Google da vida, na internet, vocês vão ver. A inflação do Brasil aí deu 10%, 11%, 12%, não sei exatamente, mas acima de 10%. Mas a inflação dos Estados Unidos, que foi anunciada essa semana, ela passou de 10% também. Então, assim, o efeito da pandemia, e o Anderson lembrando lá da greve dos caminhoneiros, mas assim, mais forte, o efeito da pandemia desestabilizou as cadeias produtivas no mundo inteiro, sob qualquer aspecto. E aí, quando a gente achava que não podia piorar, veio uma guerra importante, uma guerra no continente europeu. Acho que desde a Segunda Guerra, entre dois países tão relevantes assim, né, que não existia. Existia alguma coisa nos países bálticos, mas de envolvimento menor. Então, o mundo, infelizmente, que assim, a gente está passando por um momento especial. Não tem a resposta, mas a volatilidade cresceu demais, né? Cresceu de uma questão assim, que num curto período ninguém tem muito essa visibilidade, e estão todo mundo tentando enxergar um pouco mais perto, porque está muito difícil de fazer cenário mais de médio e longo prazo. Por exemplo, quando que vai acabar a guerra? Sabe, é uma decisão que ninguém sabe, né? E veja que a Ucrânia é um dos maiores exportadores de milho do mundo, né? Um grande exportador de adubos, né? Ucrânia e Rússia exportam muito adubos também. E assim, se eu pensar em adubo, é um produto que passa por toda a cadeia de commodity agrícola, né? Então, assim, é um negócio difícil. Estamos vivendo um momento bem diferente. É isso. Renê, eu vou aproveitar esse momento para a gente fazer uma pergunta também do Sr. Clóvis Geraldini. O Sr. Clóvis Geraldini, ele foi produtor de leite orgânico nosso, lá da Vista Alegre de São Paulo. E a pergunta dele é muito em relação do porquê a Nestlé deixou de coletar o leite orgânico dele na região de Vista Alegre de São Paulo. Bom, Sr. Cláudio, primeiro assim, para a gente é sempre uma tristeza. Eu queria primeiro pedir desculpas ao senhor da gente não ter conseguido descontinuar coletando o leite orgânico, tá? O leite orgânico é um projeto que a Nestlé começou, nós começamos ele em 2016, né? Num cenário de Brasil, de economia que a gente vinha ali, que 2019, 2020 ia ter eleição, de muito mais otimismo. Naquele momento, a gente já sentia, que eu comentei com vocês, né, das empresas, falando com todos, mas especialmente ao seu Clóvis aí, que as empresas estavam olhando, como diferenciar, como lançar produtos diferentes. Então, nesse momento ali, 2016 até 2018, meados de 2019, então a gente pensando muito em leite orgânico, leite A2, né? O consumidor muito com uma visão de querer o produto o mais natural possível. Até tinha uma frase que eu brinquei falando assim, que o consumidor naquele momento, se ele pudesse ter uma vaca no quintal da casa dele e o leite direto da vaca para a mesa, ele tomar para o copo, seria o melhor. Então, naquele momento, nós fizemos um investimento muito importante, né, com relação ao leite orgânico. Foi um desenvolvimento da cadeia, é a maior cadeia de leite orgânico do Brasil, foi a que a Nestlé desenvolveu. Os produtores nos apoiaram, estivemos juntos. Fizemos contrato, né? A gente falou de contrato aqui, então assim, o produtor entrou, a gente com contrato, dando visibilidade, com um prêmio de preço bem relevante para que ele pudesse fazer isso. E assim, só que aí, estava comentando a questão de guerra, tudo, o que está passando o consumidor agora, vamos falar, infelizmente, depois de pandemia e tudo, o consumidor passou a preocupar muito mais de garantir o alimento na casa dele, sabe?
Então, assim, o que antes estava se buscando uma diferenciação, produtos mais premium, né? Porque o movimento de alimentos orgânicos, a Nestlé também produz outras linhas de orgânico. A gente sentiu um reflexo em toda a cadeia, não foi só no leite orgânico. Principalmente num país emergente como é o Brasil, né? No Brasil não é aquele país de renda de países europeus ou Estados Unidos, tudo. Então a gente precisou adequar. E aí, nesse momento, a gente efetivamente precisamos sim, é um fato, né? A gente reduziu volumes, porque assim, nós estávamos produzindo um volume muito grande que o consumidor não estava comprando, então precisamos fazer. E aí, assim, tivemos que tomar uma decisão logística. Veja que eu também falei aqui de transporte, de caminhão, tudo. Infelizmente, a gente tinha alguns produtores que estavam muito mais distantes e que nós tivemos que, triste dizer, assim, peço desculpa, mas nós tivemos que destratar, procuramos os produtores, contrato, cumprimos, fizemos o destrato, tinha um período, fizemos um aviso, mas eu sei que gera toda, assim, esse problema de que, de certa forma, para aqueles produtores que estavam investindo tudo, né, causa um certo, vamos falar assim, não sei se rancor é a palavra certa, mas algo assim do que a empresa. Então, eu entendo, Sr. Cláudio, peço desculpa, mas assim, a verdade é que do início que a gente começou o nosso projeto, o mundo, a economia mudou bastante, nós precisamos e tivemos que ajustar a nossa grade de produto, né, porque a Nestlé, ao final do dia, né, a nossa sobrevivência ela é garantida pelas duas pontas, nossos produtores, mas nossos consumidores. Nós não vamos conseguir abastecer os consumidores com bons produtos se os produtores não nos apoiarem, mas tampouco nós vamos conseguir garantir aos produtores se a gente não conseguir vender aos consumidores, né? Então, esse foi um fato, mas espero que o senhor esteja conseguido produzir bem, assim, né? Eu acho que assim, a parte boa do leite é que assim, são várias empresas compradoras, né? Então, assim, não é algo que se o produtor quiser seguir na atividade, ele tem várias opções no Brasil, né? Perfeito, Renê, muito bom. Você tem mais alguma pergunta, Bárbara? Ó, eu tenho aqui a do senhor Everton Rossati, de Araguaiânia, Goiás. Ele fala: olá, Renê, uma pergunta que não quer calar. O leite Nestlé está nas prateleiras e gôndolas do mercado chegando a R$10 o litro ou mais. E eu, no meu último recebimento, recebi no mês de maio X. A diferença é gritante, visto que a silagem está sendo vendida na minha região a tal preço, etc. Ele colocou um pouco dos custos, etc., tudo nas alturas. Como o produtor consegue sobreviver mediante essa situação trabalhando no vermelho? Acho que a gente já bateu bastante esse ponto, mas só para fechar. Né? Não, mas acho que é importante, a gente falou bastante dele. Bom, do jeito que ele referiu, né, eu acho que possivelmente ele deve estar falando do leite longa-vida, né, marca Ninho, por ser R$10. Né? Isso. Então, é um ponto, a Nestlé fez uma parceria com outra empresa, então hoje assim, a marca é da Nestlé, a gente trabalha muito próximo, né, garante... no sentido assim da gente que a empresa possa oferecer aos consumidores os mesmos conceitos da marca Ninho, né? Então isso a Nestlé tem um cuidado, trabalha muito próximo da empresa parceira, mas assim, nós não somos responsáveis direto pelo negócio. Mas de qualquer forma, né? Assim, se eu pensar na latinha de leite em pó, pega uma latinha ali para mim, deixa eu pegar uma. Olha lá. Então assim, pelo menos assim, está aqui o leite Ninho também, assim. Então para a gente falar, e certamente o produtor vai poder, talvez, fazer uma mesma análise de custo. Não, meu custo na fazenda, tudo. Bom, primeiro tem um certo delay, né? O preço está chegando ao consumidor e o preço ao produtor também, assim, aos poucos ele vai se ajustando. Só que, vamos falar, a nossa empresa, quando a gente pensa no leite em pó, o que a gente faz, né? A gente tenta fazer um preço o mais estável possível ao consumidor. Porque é muito ruim aos consumidores você chegar, né? Hoje eu vou comprar uma latinha de leite, ela custa R$10, e depois no mês seguinte ela custa R$25. Né? Então a gente tenta fazer um preço médio ano, né? Esse mesmo produtor, se a gente imaginar, fala assim, o leite lá no início do ano, grosso modo, tá, pessoal? Sei lá, estava mais próximo de R$2,
agora ele está mais próximo de R$ 3,50, algo assim. Então, assim, o leite quase dobrou de preço e a gente tentou ajustar com que os preços fossem aos poucos, né, sendo repassados ao consumidor. E numa latinha de leite tem também, né, os preços de aço, que eu falei lá atrás de Vale do Rio Doce, né, preço de minério de ferro subiu bastante, né, o preço de aço, preço de plástico, que é petróleo, né, que subiu muito mais do alumínio, que 100%. Né? Alumínio. Então, assim, é um conjunto de itens. Mas aí, de novo, eu convido, é duro falar, mas assim, que eu acho que eu gosto de insistir, eu convido os produtores, pensa no seu preço de leite médio, sabe? Pensa num preço de 12 meses. Se quiser calcular assim, o preço, pega os últimos 12 meses e faz o preço hoje, sabe? Sempre puxando mais ou menos assim, porque aí a referência passa a ser mais justa e muito mais próxima do que, de fato, assim, as empresas estão praticando, sabe? Quando a gente transfere essa relação de preço ao consumidor. E aí tem um aspecto que ele vamos falar assim, não gerenciável, que eu também convido os produtores a fazerem, que é a questão, assim, uma coisa é o preço de venda da empresa ao supermercado, ao atacadista, né? Até aí a gente tem visibilidade. Agora, daí para frente, sabe assim, vai mudando, né? Tem supermercado que, sei lá, compra grandes volumes, outro compra menor, um compra direto no atacado. Imagina que o sistema que hoje no Brasil tem pequenos varejistas, né? Que às vezes ele compra numa rede de atacarejo e depois ele vai revender. Então, assim, são preços bem diferentes, né? Mas eu acho que tenta sempre fazer uma análise um pouco mais de longo prazo, que é o que eu convido os produtores e os colegas a fazerem. Muito bom. Gente, a gente está indo aí para quase 1 hora de bate-papo. Quando a gente está presencial, parece que o negócio rende ainda mais, né? Se a gente fica de olho no relógio. E aí, bora para o encerramento? Tem mais alguma última pergunta aí que quer mandar? Renê, tem uma pergunta que não é de produtor, é da equipe, que é da Bruna, lá de Tuiutaba, Bruna Horta. Só para a gente finalizar, que até então era só os produtores, mas o pessoal, não, vamos mandar uma pergunta para o Renê. Pesquisas apontam a queda de mais de 10% na captação de leite. Quais os fatores contribuíram para isso? E o que os produtores podem fazer para mitigar o que aconteceu esse processo? Bom, o principal fator eu acho que foi o ajuste na produção. Eu vou jogar contra um pouco assim, o que a gente fala, mas assim, sabe, eu acho que os produtores fizeram o certo. Né? Porque assim, se não estava remunerando a contento, né, a atividade dele, eu imagino, tá? Eu conheço algumas fazendas ao vivo, mas eu também faria essa assim, sabe? Eu otimizaria meu custo, eu reduzo ração, eu faço isso. Então, acho que os produtores fizeram certo pelo momento que a gente viveu no segundo semestre do ano passado, que foi ali até fevereiro e março. E agora, Bruna, eu acho que a gente passa a conviver já com um estímulo de oferta que a grande dúvida será que os nossos consumidores vão ter condição de absorver? Porque, assim, agora, por outro lado, os produtores estão muito estimulados, né? Então, assim, aí de novo, né, produtor, eu vi falando, eu falo assim, vai fazer grande investimento, vai comprar animal, pergunta para o nosso técnico qual que é a nossa previsão. Eu estou falando aqui, assim, ó, pessoal, o preço de leite daqui, nós estamos em julho, ele vai entrar num ciclo de redução de preço nos próximos meses, tá? Então, assim, acho que é importante também, eu gosto de ser transparente nesse aspecto, e é ruim, né? Dizem que lá em Roma, quem levava notícia ruim perdia a cabeça. Então, assim, né? Roma antiga, né? Então, eu fico preocupado com isso. Por favor, eu gosto de todo mundo. Eu faço porque é muito mais difícil dar notícia ruim, né? Mas eu prefiro fazer isso para que os produtores possam fazer reflexão, né? Eu acho que o momento é bom. Mas se o investimento for muito alto, né, tem esse cuidado. E, Bruna, é assim mesmo, acho que o produtor fez a coisa certa, sabe? É o que eu acredito que eles fizeram. Gente, ótima, inclusive um ótimo encerramento, né? Como fechamento. Foi super rico a nossa conversa. Eu tenho certeza que os produtores vão ter informação de monte aqui para poder receber e tomar suas decisões. Então, o nosso Leite Prosa vai ficando por aqui. Eu quero agradecer muito aos produtores que nos enviaram essas perguntas, né? Agradecer ao Renê e ao Anderson também por estar aqui, para a gente estar batendo esse papo.
Para quem não enviou suas perguntas, fique também super à vontade para fazer qualquer comentário aqui mesmo no YouTube, né? Que é onde a gente vai ficar com o nosso canal, com esse episódio. E agora, gente, a gente vai fazer o nosso brinde de leite presencial. Produção, se puder trazer aí o nosso leite, por gentileza. Ah, que legal. Vamos fazer presencial. encerrar com o nosso brinde. Depois de 2 anos de canal, hein? Muito bom poder aqui. E a gente já está conseguindo fazer algo presencial, às vezes até com os produtores também, né? Visitando produtores nas fazendas. Nas fazendas, né? sem dúvida nenhuma. Aqueles produtores que né, pedem por mais cuidado ou mais coisa assim, a nossa equipe estamos fazendo, usa máscara, sabe? Eu respeito muito a casa ou fazenda que eu vou, dependendo se... Pode aparecer, produção, eu gosto tá de tudo fazer, certo aqui, ó. Eu gosto de, nessas visitas, seguir muito o que os produtores estão fazendo, né? Então... Sem dúvida. É isso, gente. Leite Prosa fica por aqui e a gente se vê no próximo mês. Muito bom. Brinde. Um abraço a todos. Tchau, Um tchau. abraço, produtores.